Glória a Deus. Quantos estão contentes hoje aqui, hein? Amém? Quantos estão felizes? Diga, eu sou feliz, porque o Espírito Santo habita em mim. E um dos frutos do Espírito é a alegria. Amém? Oh, aleluia. Uma das coisas que me impressiona muito, né, é a percepção que todos nós, independente, até mesmo gente do mundo mesmo, tem isso, que é uma percepção a respeito do que é mais importante. Como assim gente do mundo, pastor? Bom, tem pessoas que nem acreditam em Jesus e não vão para o céu, né? Consequentemente. Mas mesmo essas pessoas, à medida que vão chegando a certa maturidade, mais de 50 anos, por exemplo, por mais que não tenham sabedoria de nada, não tenham curso, não tenham nada, mas a gente percebe quando aquelas pessoas vão ficando mais velhas, elas se tornam mais misericordiosas. Alguém já percebeu isso? Às vezes se encontra um senhorzinho, uma senhorazinha, não tem entendimento de nada, né? Não fez curso superior, e às vezes nem nasceu de novo. Mas você veja que aquela pessoa sempre trata de uma forma com mais misericórdia do que quando ela era jovem, tinha 30 anos, 40 anos. E por que isso, hein? Não é porque o velho ou a pessoa mais velha vai ficando fraca, não. Nem fraca de juízo, nem fraca de força, não. É porque a gente começa a entender que tem certas coisas que não valem a pena. Entende? Tem certas lutas e brigas que é, como Salomão diz, é só perca de tempo, é vaidade. Geralmente todas as disputas são vaidade, todas as disputas. Uma disputa de futebol é vaidade, é tolice. Uma disputa por cargo na igreja é tolice. Uma disputa por influência ministerial é tolice. Uma disputa qualquer por maior atenção no meio da igreja, ou entre irmãos, para quem tem mais a atenção do pai ou da mãe, é tudo tolice, é infantilidade. E quando a gente vai ficando mais velho, a gente vê a futilidade dessas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o tema que nós vamos falar hoje é o que realmente é importante. Tá? O que é mais importante? O que é mais importante de tudo, na verdade, é a expressão legítima do nosso amor em Cristo. E isso termina por trazer um toque, um lance assim, para nós de sabedoria, mesmo que sejamos jovens, né? Muito jovens. O que é que realmente importa? Todas as disputas não importam, todas as lutas não importam. O que realmente importa como filho de Deus é expressar o amor de Deus. E como é que a gente expressa esse amor? Pregando o Evangelho. Amém? Esse é o tema de hoje. Sabe como é que é o nome do que a gente vai falar e vai ensinar hoje? Pregue o Evangelho. Olha para o vizinho aí e diz, pregue o Evangelho. Agora diga assim, eu vou pregar. É, porque não adianta nada a gente dizer para o outro, pregue, e a pessoa não prega, né? Pregue o Evangelho. É importante falar que o ID do Senhor Jesus Cristo, que está lá em Mateus 28, vamos começar aqui com Mateus 28, versículos 19 e 20. O Senhor diz assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Veja, querido, a maior expressão de amor é manifestar o amor de Deus. Amém? E a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 5, não precisa ir, mas diz que a fé opera pelo amor. Se você tem prestado atenção nas nossas pregações e ensinos nesses últimos dias, né, nesses últimos domingos, a gente tem falado sempre sobre a importância do coração. Quem lembra disso, né? Que inclusive nós até ensinamos aqui no culto de oração
que é possível a pessoa orar todo dia e a oração não passar do teto porque não envolve o coração. Lembra quando a gente falou sobre isso? Então, o que Deus está nos trazendo nesses dias? Lembra que na virada do ano a palavra foi sabedoria, que traria, entre outras coisas, livramento. Deus está nos trazendo sabedoria. E a verdadeira sabedoria, a Bíblia diz que é o temor, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, a gente só pode ser chamado de sábio quando nós realmente priorizamos o que é realmente importante. Lutas e brigas e disputas demonstram infantilidade. Então, o verdadeiro amor, também, da mesma forma que existem orações que não envolvem o coração, existem também pregações evangelísticas que não envolvem o coração. Como é que é isso, pastor? Quando a pessoa faz só para cumprir ou obedecer algo que tem que fazer mesmo, né? Afinal de contas, se não fizer. É semelhante quando a gente vem para o culto e vem amarrado. Vem porque é o jeito, afinal de contas, né? Se eu não for, o que é que o povo vai pensar? Né? E Deus mandou, né? Eu tenho que ir. Esse tipo de atitude não envolvendo o coração não agrada a Deus. Tá, assim como quando nós damos ofertas, obrigado. Deus ama o que dá com alegria. Então tem que envolver o coração. E a pregação evangelística, ou a pregação do evangelho, ou o cumprimento do ID, tem que envolver o coração. E eu te digo, querido, só tem um jeito de você envolver o coração: na oração, na adoração, nas ofertas e na pregação do evangelho. É você amando verdadeiramente. Amém. Não se pode dizer que se ama se não perdoa, por exemplo. Não se pode dizer que alguém está andando no amor de Deus se não exerce misericórdia. Então, à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente começa a exercer misericórdia, porque vai vendo o que é realmente mais importante. O que é mais importante é o amor, queridos. Certa feita eu preguei aqui sobre aquele episódio que aconteceu comigo, quando eu olhei para uma foto lá em Aquidauana, uma foto de 70 anos atrás, e de repente me veio assim dentro de mim, todas essas pessoas já morreram. E aí dentro de mim veio aquela palavra: você sabia que um dia você pode ser só um retrato na parede de alguém? E se você prestar atenção, todas as pessoas que viveram há 100 anos atrás são só fotografias. Alguns têm nomes de rua, isso também não vale nada, porque tem muitas pessoas que têm nome de rua que já mandaram matar a gente, então não prova bondade nem importância de ninguém. O que isso tudo vai me mostrar? Que o que realmente importa, queridos, são as marcas, são as mensagens, é o legado que você deixa para outras pessoas. Isso é o que importa. E o verdadeiro legado não se traduz com eventos, cursos, livros. Isso é bom, isso é importante. Mas o verdadeiro legado, ele mostra-se no dia a dia. E a única forma de você mostrar um legado verdadeiro, legítimo, puro, que vai realmente perdurar por toda a eternidade, é você amando. Diga: eu devo amar. É o único legado verdadeiro. Por isso que o mais importante é o amor. Paulo diz lá no começo, antes de começar o capítulo 13, no final do capítulo 12, segundo 1 Coríntios, ele diz: eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. O que é um caminho sobremodo? É o mais importante. O caminho mais importante. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos falando sobre pregação, importância de pregação do Evangelho, e a coisa mais importante é que você esteja imbuído, cheio, consciente do amor de Deus, para exercer o perdão, a misericórdia, porque Jesus nos enviou para pregar arrependimento. Mas para que alguém seja tocado pelo Espírito e venha se arrepender dos seus pecados, é preciso ver em você a verdadeira luz que muda o mundo. Amém? Uma outra coisa que é muito importante é que o Senhor está sempre em busca de pessoas que façam isso, mostrando a prioridade do que é realmente mais importante. Se for lá para Isaías 6:8, vamos lá, Isaías 6:8 e depois Romanos 10. Isaías 6:8 está escrito assim: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós?
disse eu, eis-me aqui, envia a mim. Você concorda que Deus é poderoso? Concorda? Mas se Deus é tão poderoso, por que Ele precisa de outras pessoas para fazer alguma coisa, como pregação do Evangelho? Hã? Por que Deus diz, quem é que eu poderei enviar? Porque Deus sabe que as outras pessoas que precisam de Deus vão ver Deus em você. Porque as pessoas vão olhar para você e vão ver que funciona a mensagem do Evangelho. Mas se essa mensagem não funciona para mim, como é que eu vou propagar algo que não funciona nem para mim? E a maior prova de que funciona para você é que você está exercendo amor, que os seus olhos estão cheios de compaixão. Amém? Quando os seus olhos estão cheios de compaixão, quando o seu coração está cheio de amor pelos perdidos e misericórdia, isso vai mostrar para eles que a mensagem do Evangelho funciona na sua vida. É por isso que Deus diz, eu preciso de homens, porque se Deus mesmo me pregasse lá de cima, então significaria que nenhum homem foi mudado por Deus. Precisa Deus intervir, porque não tem um homem capaz de pregar o amor dele. Você está entendendo? Lá em Romanos capítulo 10, do versículo 11 ao 15, está escrito assim: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Aqui está muito claro. Só vão crer se ouvir a pregação. Só vão ouvir a pregação se alguém pregar. E só vai alguém pregar se essa pessoa foi ensinada e foi enviada. Amém? E aqui está dizendo que os pés, a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6, que calçais os pés com a preparação do Evangelho, né? Então, os pés está falando de atitude, diga atitude. Porque pé fala de quê? De caminhar. Então, é preciso uma atitude de fé, amém? Uma atitude de fé. Mas para que essa atitude de fé se manifeste, é preciso que sejam enviados. E para que eles sejam enviados, é preciso que eles preguem. Amém? Então a pregação é muito importante. E engana-se quem pensa que pregação está falando aqui só de pregação de púlpito. Você prega com a sua vida. Hoje nós tivemos aquele evangelismo lá, ninguém pregou nada, né? De boca. Praticamente só a gente estava entregando água que dizia alguma coisa. O que saía da boca de vocês era 1, 2, 3, 4, 5, está até na filmagem lá. Era o que saía, né? Então vocês estavam pregando cronômetro, 1, 2, 3. Mas a atitude de vocês, de pegar aquelas placas e estar diante daquelas pessoas, é louvável diante do Senhor, porque vocês pregaram com a atitude. Amém? Vocês, em vez de estar em casa, vocês foram para o semáforo. Isso é uma atitude louvável. Agora, a gente tem que sempre se perguntando se a gente está fazendo aquilo por amor ou por obrigação. Amém? Por que todo mundo se sentiu bem? Todo mundo, quem estava lá, se sentiu bem? Por que se sentiu bem? Porque dentro de você, o seu espírito, onde é a habitação do espírito, se sentiu regozijado porque você cumpriu algo que é da vontade do Senhor. E outra coisa, você se sentiu bem porque você foi exposto diante de pessoas. E pessoas viram que vocês estavam ali, colocando aquela plaquinha, andando. E até o outro, o Renan estava com a cruz nas costas, ainda era mais amor ainda, né? E as pessoas viram, e aí o seu coração se regozija, porque você está fazendo algo digno de nota para Jesus. Isso é amor.
Mas a gente tem que sempre estar se perguntando, será que nós estamos indo por amor ou por obrigação? Você começa a perceber que há algo de importante demais na pregação do Evangelho. Eu tenho certeza que vocês meditaram nisso. Quando você chega em casa ou até no caminho de casa, você fica meditando assim, rapaz, quantas pessoas podem ter sido tocadas por aquilo, hein? Alguém, né? Será que todos se tocaram? Se pelo menos um se tocar, já foi importante. E por que isso? Porque a nossa vontade é que o Senhor seja adorado, louvado e pessoas sejam salvas. Amém? Então, isso é muito importante. É algo, na verdade, é o caminho sobremodo excelente. É o mais importante, como eu disse no início. Esse é um caminho de sabedoria. Muito mais vale a pena a gente estar investindo o nosso tempo em pregação do Evangelho, seja como for, desses vários tipos de evangelismo, do que estar discutindo coisas, né? Procurando um acesso ou uma importância que não vai valer para nada. Pelo contrário, o próprio Senhor Jesus, né, no Evangelho, ele adverte 2 discípulos que estavam procurando saber quem é que era o maior. Isso não importa para Deus, né? Uma outra coisa muito importante que a gente precisa entender, o que está escrito lá em João 10,16 e em João 11,51. Vamos lá para João 10,16. João 10,16 diz assim: ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Bom, escatologicamente a gente pode entender esse versículo aqui. O Senhor está dizendo que ele tem outras ovelhas e não deste aprisco. Ele estava falando aqui, não é do meio dos judeus, tem gentios ainda que precisam se converter. É isso que ele está dizendo. Mas o que eu acho interessante nesse versículo e no outro que a gente vai ler, é que Jesus está dizendo que existem ovelhas que ainda não se converteram. Isso eu acho interessante. Então é verdade que vamos lá para João, capítulo 11, versículos 51 e 52. Olha o que está escrito aqui, ó. 51 e 52. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo, os filhos de Deus que andam dispersos. Então, haviam outros filhos de Deus dispersos. Ou, como disse o Senhor Jesus, outras ovelhas que não eram daquele aprisco. O que é que nós estamos querendo dizer aqui? Tem gente que o Senhor, na sua, vamos dizer assim, onisciência, ele sabe que aquelas pessoas vão se converter. Mas para que essas pessoas se convertam, é preciso que eu e você nos dispomos para pregar o Evangelho, para que essas pessoas tenham acesso. Amém. Quantas pessoas será que hoje naquele sinal ali não tem igreja, não está em igreja nenhuma, e quando viram aquilo podem ter sido tocadas pelo Espírito? E são pessoas que são ovelhas que o Senhor já sabe que se converterão, mas que começaram a ter um acesso à palavra de Deus, ou Deus sabe lá como, através daquele evangelismo. Porque você sabe que naquela garrafinha tinha um versículo e tinha o QR Code com a informação da igreja. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, mesmo que não apareça ninguém aqui, fruto do evangelismo, mas você precisa entender que a palavra é lançada, ela é a divina semente. E quando eles ouvirem aquilo, o Espírito Santo pode tocar no coração dele agora e de repente eles irem para uma igreja próxima ou da família, ou ele pode guardar aquilo no coração, fazer de conta que não está ouvindo nada e posteriormente ser tocado pelo Espírito. Então, o que eu quero trazer para você é que existe um povo separado para o Senhor aqui nessa cidade de Maringá. E não é só aqueles que estão nas igrejas, tem alguns que estão no mundo agora. Agora, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Nesses tempos de política que nós tivemos aqui, nós ficamos bem irritados. É verdade ou não? No nosso coração. Com algumas atitudes de arrogância,
algumas atitudes de atrevimento. Chegamos até ver mesmo satanista fazendo pouco caso do evangelho, dos cristãos, não é? E é normal que a gente fique irritado com isso. Mas eu quero que você entenda que não é bom você estar se alimentando com isso, porque às vezes um perturbado desse, de demônio, um satanista desse, pode futuramente ser um pastor. E você, estando raiva com dele agora, você não só está pecando, como você pode se envergonhar mais adiante. Então, não importa se essas pessoas estão perseguindo a igreja. Quando estavam perseguindo Jesus e matando Jesus, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles fazem. Esse satanista que falou besteira sobre o povo de Deus, esse pessoal da esquerda que tem investido contra a igreja, eles não sabem o que estão fazendo. E alguns daqueles podem se converter e se arrepender. Mas se a gente ficar pregando ódio e raiva, a gente comete pecado, porque está com raiva, que é pecado. A Bíblia diz que a ira do homem não produz justiça de Deus. Então você comete pecado, você adoece. Sim, mas pastor, os outros fazem as diabruras dele, e eu é que adoeço. Se você ficar com raiva deles, é você que adoece. Porque eles estão fazendo o pecado dele lá e não estão nem aí. A doença dele é espiritual, ou seja, se eles morrerem, eles vão para o inferno. Mas você ficando com ódio deles, a ira do homem não produz justiça de Deus. Ou seja, a operação da justiça de Deus não age sobre você, e é por isso que você fica doente. Porque é preciso que você entenda que o Filho do Homem não veio trazer juízo, mas salvar o que estava perdido. Queridos, é inevitável, vai vir um juízo. Na grande tribulação vai vir juízo sobre todos os filhos de Belial. E todos os que têm andado em trevas vão sofrer as consequências. Mas não sou eu, nem é você que vamos exercer o juízo. E nem tampouco nessa época, nessa dispensação, nesse momento, nós fomos chamados para exercer juízo. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Amém. Então, não adianta a gente pregar o Evangelho nas ruas e com ódio de todas as pessoas da esquerda que têm ido contra a igreja. Está errado isso, é pecado. Isso é pecado. Porque ódio, você não foi chamado para ter raiva e ódio. Deixa eu dizer uma coisa para você, no Salmo 37, vamos lá para o Salmo 37. Isso é muito importante. No Salmo 37, está aqui a advertência do Senhor a respeito disso, para a minha e para a sua vida. No Salmo 37, no versículo 1 diz assim: não fiques indignado por causa dos malfeitores. Diga, é a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando alguém da esquerda posta no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar, esse povo da igreja são todos uns fanáticos, povo doente, esse povo é tudo bobão. Temos que fazer leis para ir contra essas coisas aí, desses evangélicos. Aí você vê aquilo, aí você começa a bufar. Cadê o juízo de Deus sobre... diga que não, mas isso acontece. E aqui Deus está dizendo, não fique bufando com raiva por causa das pessoas da esquerda que são malfeitores. É isso que ele está dizendo. Nem fique com inveja dos que praticam iniquidade. Ou seja, não fique lamentando, é fogo mesmo. Esse povo desvia dinheiro do governo, fica todo mundo indo para a Europa, para tudo quanto é lugar, e a gente fica, as igrejas aqui, tudo precisando de dinheiro. Não fique irritado porque eles estão com esse dinheiro fruto de coisas erradas. Eu estou trazendo isso de política porque eu sei que ultimamente a política trouxe muita irritação, mas eu sei que isso é em todas as áreas, amém? E ele diz do 2, olha só: pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. O que Deus está dizendo é o seguinte: não fique com raiva, não fique indignado, porque é Deus que é o juiz, não é você. Amém? Aí o versículo 3 diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. No original diz, alimenta-te da fé. Essa palavra verdade aqui é emuná, que é traduzida como fé.
No versículo 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E no versículo 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Versículo 6, fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Eu estou lendo isso aqui para você ver o que é que ele diz aqui no 7 e no 8. No 7 ele diz, descansa no Senhor e espera nele. Não fique irritado por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios, mentiroso, pessoas mentirosas, falsas. Aí o que é que ele diz no 8? Deixa a ira, abandona o furor, não fiques impacientes, porque certamente isso acabará mal. Está vendo aqui o texto bíblico provando que quem fica irritado com essas coisas que tem aí, fica doente, acaba mal. Eles estão lá nos pecados dele e a gente fica se irritando, perdendo a nossa saúde. E ele diz no 9, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Diga, eu possuirei a terra. Amém. Então, como é que a gente vai pregar o evangelho se a gente está irritado com pessoas, com a política? É por isso que, querido, eu não aconselho você ficar vendo essas coisas aí de postagem. Vai irritar você, não vai deixar você no espírito. Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas ninguém anda no espírito estando irritado. E ninguém prega o evangelho de coração estando irritado. Dentre aqueles que estavam naqueles carros ali, quando a gente mostrou aquela placa, tinha gente ali de esquerda que tem raiva de crente. Teve alguns casos, não sei se a Annelise ou a Karen ou pegaram você, mas teve umas 2 pessoas que não receberam a água, né? E eu dizia de graça, e eu sei porque que eles não estavam querendo. Ele deve ser um ateu, ou alguma pessoa aí de esquerda, alguma coisa desse tipo, que está por aqui com os crentes, né? E não quer receber água para não parecer que ele está concordando com o que a gente está fazendo. Entendeu? Então, eles não sabem o que eles estão fazendo. Mas quem é que vai julgar essa situação? É Deus, não é eu nem você. A gente tem que perdoar. Amém? Perdoar, deixar para lá. O que é que se pode fazer? Amém? Então, o Senhor tem ovelhas em vários lugares. E não sou eu nem você que sabemos quem são. O que é que a gente deve fazer? Em amor, misericórdia, perdão e compaixão, pregar o evangelho. Sem ira, sem indignação. Amém? Porque a mensagem que nós devemos pregar é a mensagem do arrependimento. Amém? Pessoas pensam que Jesus nos chamou para pregar a mensagem da cura. Não, Jesus não nos chamou para pregar a mensagem da cura no sentido físico. A cura no sentido físico é um resultado do amor e da misericórdia de Deus. Porque Ele está buscando gente que se arrependam dos seus pecados. Então a cura e os milagres são para chamar a atenção, para as pessoas de fora verem que Deus está no nosso meio. Então a prioridade não é mensagem de cura. A prioridade também não é a mensagem do batismo do Espírito Santo. A prioridade também não é a mensagem do mover do Espírito. Também a mensagem não é dos milagres. A prioridade da mensagem não é que a tua vida vai ser uma bênção. Essa não é a prioridade. Tudo isso é consequência do novo nascimento, que deve ser pregado, faz parte do pacote do evangelho. Mas a prioridade, aquilo que chama as pessoas para Jesus, é chamar pecadores para o arrependimento. Então a prioridade da mensagem do evangelho é: Deus te ama, Ele te perdoa, Ele já te perdoou através do sacrifício de Jesus. E é por isso que a gente estava com aquilo. O que foi que a gente fez lá? O que é que dizia na primeira frase? Foi por você. E o que é que dizia na segunda? Isso é para quê? Para trazer pecadores para o arrependimento. Vamos lá para Mateus 9, do 10 ao 13.
E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores, né? Toda sorte de gente pecadora, endiabrada e tudo aí, né? Ao versículo 12, mas Jesus ouvindo disse: os que são curados não precisam de médico, mas sim os doentes. Aí o que é que ele diz? Ó? Ide, porém, e aprendei, diga comigo, eu devo aprender. E ele diz o que é que nós devemos aprender. Ide, porém, aprender o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ele não veio chamar as pessoas que já estão com ele. Ele veio chamar os pecadores, aqueles que estão fazendo as coisas que a gente se irrita. É para eles que é a mensagem do Evangelho. Não é para você, a mensagem do Evangelho para você é o complemento da nova natureza em Cristo. É a gente aprender sobre fé, a gente aprender sobre milagres, a gente aprender sobre o batismo do Espírito Santo, a gente aprender sobre as coisas que nos fazem crescer em Deus e usufruir, reinar em vida. Mas a mensagem do Evangelho é de misericórdia e perdão para os pecadores. E como é que eu vou pregar o Evangelho para os pecadores se eu estou bufando de raiva deles? Estou com raiva porque esse povo fica contra o Evangelho. Deus vai julgar, não é você que julga. O nosso papel é cheio de amor e compaixão, exercer misericórdia sobre essas vidas. Mas eu te dou um conselho: você jamais vai pregar exercendo misericórdia assistindo vídeos e mensagens no YouTube e no Instagram a respeito das barbaridades que o governo está fazendo. Você vai ficar com raiva. É capaz de chegar lá naquele sinal e dizer: oh Senhor, os que são do mal aqui, que sejam fulminados por um raio. É o que você vai dizer. E eu já tive até essas vontades também. Eu tive que me arrepender. Como é que eu vou pregar um evangelho do amor e da compaixão se eu estou querendo exercer juízo? A misericórdia é quem triunfa sobre o juízo. A maior prova de que você é de Deus é por causa da sua misericórdia. Não é por causa do seu juízo. Porque o pecador, quando vê alguém exercendo juízo, ele não vê como alguém de Deus. Porque o pecador acha que o que é de Deus é sempre do bem, né? É aquela mentira que é, ou seja, do bem Deus é, mas aquela mentira querendo dizer que Deus vai acariciar a pessoa que está mantendo o pecado, vida de pecado, né? Não é isso que eles pensam? Então, eles querem viver na prostituição, por exemplo, e quando a gente diz, cuidado, que Deus que nada, Deus é amor, é isso que eles pensam, né? Não é verdade? Mas se você chegar dizendo, vocês são pecadores, e você mantendo essa vida de pecado, você vai para o inferno. Aí você diz isso, você acha que eles vão olhar para você e ver você como agente de Deus? Não, porque eles pensam que Deus não faz isso. A única forma de o Espírito Santo encontrar no coração deles um espaço para tocar é através da misericórdia. Eles têm que entender que o amor de Deus está no nosso coração, como diz Romanos 5,5. E dessa forma, eles têm como reconhecer que são pecadores. Porque enquanto você for contra eles, eles não vão reconhecer que são pecadores. Mas quando você diz, ei, Deus te ama, Ele quer te ajudar, isso é amor. Mesmo que a pessoa esteja, desculpa a palavra, podre de pecado. Mas não é você que tem que apontar. Deixa ele cair em si e reconhecer que é pecador. Mas o Espírito Santo não vai agir através de você se você estiver com irritação contra eles. Amém? O que você acha que Jesus faria numa situação como essa? Jesus, ao ser escarnecido, não revidou. Jesus, ao ser espancado, não revidou. Jesus poderia ter dito, Pai, exerce o teu juízo aqui sobre esses pecadores. E o fogo tinha caído do céu, e aquele monte de pecador que estava julgando ele, ia morrer todo mundo.
assim como morreram os pecadores lá nas revoltas de Coré, no deserto. Mas o Filho do Homem não veio para executar juízo, ele veio para trazer pecadores ao arrependimento, e nós estamos aqui como extensão de Jesus. O nosso papel aqui é pregar amor, queridos. O nosso papel aqui é pregar arrependimento. O nosso papel aqui é pregar compaixão, perdão. Vamos nos descontaminar dessa intoxicação dos últimos anos, de raiva contra a pessoa de esquerda, gente que não quer saber nada com igreja. Vamos desintoxicar disso, porque se for uma obra de demônios, para evitar a pregação do último tempo. É por isso que o diabo está fazendo isso, querido. Porque antes do arrebatamento tem uma última colheita. Mas como é que vai ter colheita se a gente está com raiva dos pecadores? Veja como o diabo é sagaz, está entendendo? Ele joga com perseguição para a igreja, com gente falando ideologia de gênero, com não sei o que LGBT, que é para a gente ficar irritado. E a gente ficando irritado, nós não podemos pregar. Como crerão se não há quem pregue? É? Como crerão se não há quem? Porque os que pregam estão tudo irritados. E a Bíblia diz, certamente isso não vai acabar bem. Aí o que é que acontece? Os que pregam, nem pregam e começam a ficar doentes. Então, a única forma é a gente se compadecer e entender que eles não sabem o que eles estão fazendo, estão cegos, querido. Quem tem a luz é você, não é eles. Eles não têm luz para entender o que é a verdade, você sabe o que é a verdade. Oh, aleluia. Oh, aleluia. João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o que ele diz no 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O julgamento vai vir na grande tribulação. Nós estamos na época da igreja, nós estamos na dispensação da graça. E na dispensação da graça não é de julgar o mundo. A dispensação da graça é de salvar o mundo. Amém? Estamos na época de salvar o mundo. Por que você vai lá, mostra aquelas plaquinhas, se sente bem. Rapaz, graças a Deus, será que pessoas viram a mensagem do Evangelho? Por quê? Porque nós estamos cumprindo aquilo que o chamado de Deus está requerindo. Nós já falamos aqui que quando há um chamado, presta atenção. Quando Deus manda, ou Ele chama para fazer algo, Ele capacita, diga, Ele capacita. Então, a bênção está no chamado, na obediência ao chamado. Amém? Por que você se sente bem quando está lá pregando o Evangelho? Porque você está obedecendo o chamado, então a bênção vem. Se você tivesse ficado em casa, não ia sentir nada, não perceber nada, não ia sentir. Mas como você foi lá e botou a plaquinha, você se sente bem porque a bênção do bem-estar, da paz, da alegria, se manifesta na obediência ao chamado. Amém? Quando nós obedecemos ao chamado, a bênção se manifesta. Oh, aleluia. Eu até falei hoje naquele vídeo que a gente estava postando, que algumas pessoas têm dificuldade de pregar o Evangelho, da forma que for, entregando folheto, ou lá como a gente fez hoje, né? ou pregando mesmo, pessoalmente, por causa de uma coisa chamada timidez, né? Eu sei o que é isso, minha vida eu tive muita timidez, por incrível que pareça, tem gente que não acredita porque eu prego, estou pregando, mas eu tive muita timidez, né? Ainda hoje tenho timidez, mesmo quando vai falar, vamos evangelizar, eu tenho timidez, inicialmente fica difícil, depois é que sai, mas a gente tem que ter muito cuidado sobre a advertência do Senhor sobre isso. Hoje está mais fácil pregar, né? Hoje tem não só os recursos, mas tem muita gente famosa e muita gente nas igrejas. Mas quando eu me converti, rapaz, o cara tinha que ser crente mesmo naquela época, porque era comum as pessoas zoarem de você, porque você era crente. Lá no Nordeste, chegava ao ponto de ridicularizar, né? Chamava de sovaco de couro. O que é sovaco de couro? É porque as capas das Bíblias eram tudo de couro. Aí a pessoa botava debaixo do braço e dizia que era sovaco de couro.
Ou bode, por que bode? Porque pregava, berrando, aquela coisa toda. Mas geralmente a mensagem que se passava nas famílias e em outros lugares era que quem se convertia ou era fanático ou era imbecil, ou que é as duas coisas que terminam uma completando a outra. Então, geralmente, quando alguém ia para uma igreja, se tornou automaticamente para a família um idiota, um imbecil, um fanático. Então, era difícil ser crente naquela época. Hoje está mais fácil, porque tem muitos crentes, muita gente famosa, muita pregação, YouTube, em tudo quanto é lugar, de maneira que a vergonha ficou menor. E às vezes hoje nós ficamos envergonhados só quando vamos como fomos hoje, nos expor fora, falar do Evangelho. Mas em Romanos 1,16, Paulo disse assim, que era muito mais difícil naquela época: eu não me envergonho, pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos aí para Lucas 9:26. O Senhor Jesus diz assim: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Palavra dura essa. 2 Timóteo, capítulo 1, do 8 ao 12. Timóteo diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, mais uma vez ele diz, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Diga: eu não me envergonho, porque quem guarda o que eu depositei e o que eu venho depositado é o Senhor. Amém? Mesmo que você pareça que está passando papel de ridículo, né? Se você está passando papel de ridículo pelo Senhor, isso é honrável, isso é nobre. Porque eles é que são os cegos. Você não está cego, você conhece a verdade. E quem conhece a verdade, sabe que por ser a verdade, não é motivo de estar envergonhado. Amém? Então, essa atitude de fé e de hombridade, vamos dizer assim, que a Bíblia chama de varonilidade, é que faz você levantar a cabeça e não ter vergonha. Porque você sabe em quem você tem crido e que Deus está com você. Não importa que todo mundo ache que isso é tolo, que é tolice ou que é fanatismo. Amém? Então, infelizmente eu já vi pessoas achar que uma atitude de envolvimento na igreja, de estar trabalhando na igreja, isso é fanatismo, né? E aí eu te digo, quando a pessoa está doente, quando ela está com problemas, quando a família está sendo destruída, que adianta aquela suposta sabedoria de achar que não vai ser fanático não trabalhando na igreja? Por isso que eu digo, você é que está com a sabedoria, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, que nós conhecemos aquele que é a verdade, amém? Então, uma outra coisa que nós precisamos entender, que o Senhor nos chama, é para não parar de proclamar a verdade. Não deve se parar, amém? Não importa o que aconteça externamente. No Salmo 40, do versículo 9 ao 10, diz assim: proclamarei as boas novas de justiça, na grande congregação, jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Eu não ocultei no coração a tua justiça,
proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Quando você foi hoje lá, pôr aquelas placas lá na frente, você está cumprindo isso aqui. Eu não vou me esconder, eu não vou me envergonhar, eu vou ficar aqui nesse semáforo, vou mostrar que Jesus ama eles, que foi por eles, eu vou cumprir o chamado de Deus, e é por isso que você veio alegre, você ficou contente, e no final daquele evangelismo está todo mundo se sentindo bem. Amém. Graças a Deus que teve alguns irmãos ali, né, que estavam dentro dos carros, que dava, buzinava, batia palma, vocês viram isso? Teve uns que fez assim, né? Teve uns que falaram particularmente a gente, por exemplo, a mim mesmo falou, parabéns, viu? Muito bom, continue assim. Então, graças a Deus, mas hoje está mais fácil. Mas antigamente, assim, aqui mesmo, nós estávamos, quem se lembra daquele evangelismo que a gente saiu por aqui distribuindo, né? Ia ter o evento lá com o, como é que é o nome? Davi Feijoli, e a gente saiu espalhando, né, os folhetos por aqui. Quando eu cheguei lá embaixo, no final, naquela rua lá embaixo, próximo daquele mato ali, eu encontrei um senhor numa porta assim, e ele estava na janela olhando desse jeito assim, um senhor de uns 60 anos, um caminhão na frente, ele deveria ser o motorista do caminhão, estava lá. Quando eu cheguei para ele, eu disse, eu posso lhe entregar? Não pode não, que eu não quero saber dessas coisas não. Desse jeito. Quer saber dessas coisas não. Isso aí eu não quero nem saber. Desse jeito, nesse tom de voz, desse jeito. Né? E aí eu me lembrei que quando, antigamente, né, quando a gente evangelizava, era muito comum encontrar esse tipo de gente. Né? Não tinha ninguém dando buzinada, fazendo valeu, como a gente viu lá no... Geralmente era esse tipo de atitude, né? Quando você ia pregar ou entregar o folheto, né? E hoje ficou mais fácil, querido, está mais fácil. Isso é o Espírito Santo que está movendo os corações, amém? Vamos pegar essa deixa, vamos lá, vamos pregar o evangelho. Mesmo que você leve uns nãos ou uma atitude como um Senhor como esse, levanta a cabeça. Os discípulos, quando saíram com chicotadas, né, porque estavam pregando Jesus, eles saíram foi glorificando a Deus, porque eles eram dignos de receber afrontas por causa do nome de Jesus. Sabe, quando alguém falar desse jeito, levanta a cabeça, não fique desanimado não. Ou coisa boa, significa que eu estou fazendo a vontade de Deus e o diabo não está gostando. Amém? Então, não devemos ser negligentes. Tem um versículo que sempre me inquietou, no início, quando eu voltei para o Senhor em 94, foi a primeira vez que eu vi esse versículo, me deixou bastante inquieto e me moveu para não parar. Foi o Provérbios 24, 11 e 12. 24, 11 e 12. Esses são dois versículos muito fortes, que diz assim, livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. E se você disser, eu não sabia, será que não percebe aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Essa é uma pancada violenta. Entendeu? Quando eu vi esse versículo, eu me arrepiei. E esse versículo, na época, foi quem deu o start para eu estar sempre envolvido na obra de Deus, e pregando, principalmente no evangelismo. Ele está dizendo claramente, ó, tem gente que está indo para o inferno. Livra eles. Livra eles. E se você chegar a dizer, eu não sabia, será que Deus não está ouvindo, vendo o seu coração? Será que Ele não vai dar, conforme as tuas obras, o que você merece? Você entendeu o que é isso? Então, quando Deus começa a tratar, vamos ter reuniões nas casas, e você diz, eu não quero, não vou me envolver, Deus não está vendo isso. Quando nós chamamos para ir para as ruas, não, deixa para outra vez, eu não vou. Será que Deus não está vendo isso? Você está entendendo? Desde que eu vi esse versículo, me arrepiou mesmo. Eu nunca mais consegui me afastar de um chamado quando alguém diz, vamos ter um culto nos lares, ou vamos pregar nas ruas, vamos ali para o hospital. Eu me sinto muito mal se eu disser não. Ainda que eu tenha um compromisso, eu vou desmarcar o compromisso para poder fazer isso.
Porque Deus sabe, o que é mais importante? O dinheiro que tu vai ganhar em algum serviço que tu vai fazer? Ou a vida que vai ser salva? O que é que vale mais? É isso aí que é importante. Está entendendo? Livra os que estão indo para a morte. Como é que eu vou me livrar? Eu não sei pregar. Faz alguma coisa. Ajuda na pregação na tua casa, nas casas dos vizinhos. Distribui folheto. Vai lá para o sinal. Ajuda na pregação do evangelho. Faz alguma coisa. Mas eu não sei. Por acaso Deus não pesa o coração e não sabe o que está no seu coração? Onde está o amor de Deus que foi derramado no seu coração? Onde está a misericórdia? Onde está a compaixão? É sério isso, querido? É muito sério. Eu vou dizer uma coisa para você, nós estamos nos últimos tempos. O arrebatamento está muito próximo. E Deus, através do seu Espírito, está conclamando os seus filhos para se envolverem na pregação do Evangelho. Tem muita gente, tem ovelha aqui em Maringá, que só vai ser salva através de você, de você, de você, de você. Tem gente que olha para mim e diz, eu não vou com a cara daquele homem. Mas quando olha para você, diz, que pessoa maravilhosa. Por que, pastor, que tem gente que olha, eu não vou com a cara? Porque o diabo às vezes bota besteira na cabeça da pessoa. Mas você é a pessoa que pode ser usada para atingir aquele coração com a mensagem do amor, da compaixão, trazendo pecadores para o arrependimento. Amém? Isso é muito sério. Olha o que diz em Ezequiel, capítulo 3, 18. Olha outra palavra violenta. Misericórdia. Olha o que diz aqui em Ezequiel 3, 18. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o sangue dele, da sua mão eu vou requerer. Ixi. Misericórdia. Ele está dizendo, se alguém for para o inferno, porque você disse, eu não vou, não faço, a pessoa morre, vai para o inferno, mas você, como diz o Evangelho, vai receber açoites. Porque você teve preguiça, você teve besteira na sua cabeça, você teve vergonha, você teve qualquer coisa que não se justifica e evitou de ser o instrumento de Deus para salvar uma vida. Porventura não saberá aquele que pesa os corações e não dará a cada um segundo as suas obras? Você entendeu que é muito sério? É o que é mais importante, querido. Não adianta a gente botar isso debaixo do tapete. Não, eu vou aqui tocar no louvor, eu vou fazer o rabalá, bababá. Não, é tudo falso. Isso aí não vale nada. O que é importante é exercer o amor de Deus para a salvação das vidas. Que adianta eu pregar ou cantar maravilhosamente e não me envolver em nada que é salvação? Porque eu estou com vergonha, porque eu não tenho tempo, Deus sabe. Isso não é justificativa. Amém? Fora esse negócio de pregar e de tudo mais, ainda tem também uma inquietação que dá para poder convidar pessoas para vir para os cultos, querido. Trazer pessoas, convidar, falar, mas nunca vem. Fala de novo, fala. Um dia a pessoa pode precisar e vem. Dá um tempinho e volta, você se lembra, né? Se precisar, estamos lá. Vamos lá para a igreja? 1 Coríntios 9, versículos 16 e 17. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que ficar me gloriando, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, ou seja, envolvendo o coração, eu tenho galardão. Mas se faço só por obediência, constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiado. Ou seja, de todo jeito tem que obedecer. Não podemos, queridos, nos conformarmos e negligenciar o nosso chamado.
Todo mundo aqui foi chamado. Lá em 2 Coríntios 5, a partir do 17, fala que Deus nos comissionou como pregador do evangelho da reconciliação. Ou seja, todo mundo, mesmo quem não prega no púlpito, foi chamado para pregar o evangelho da reconciliação. E o que é o evangelho da reconciliação? Justamente de chamar o pecador para o arrependimento. Em Mateus capítulo 5, versículos 14 ao 16, diz assim: vós sois a luz do mundo. Diga, eu sou luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire. Ou seja, não se acende uma vela para colocar debaixo da cama, querido. Mas no velador, no lugar alto, para que ilumine todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Literalmente, você prega o evangelho pela sua vida, e a sua vida tem que ser exposta. Não fique escondido, eu fico em casa, eu vou para a igreja e fico aqui no meu cantinho só orando. Isso não é cumprir o chamado de Deus. Há tempo para tudo, como diz o Eclesiastes. Há tempo para orar, tempo para meditar, tempo para ter o devocional, mas também deve-se ter tempo também de pregar o evangelho, de convidar pessoas, de dar folheto, de chamar para vir para junto, de se expor. E você quer que eu ore por você? Vamos lá para a igreja. De se envolver no evangelismo, de se envolver nos cultos nos lares, de se envolver em tudo quanto é obra onde pode ser atingido o pecador. Amém? Não vamos negligenciar o chamado do Senhor. Queridos, o motivo pelo qual o Espírito Santo veio no dia do Pentecostes foi justamente para isso. Vamos lá ver? Lucas 24, do 44 ao 49. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse. Olha. A seguir, Jesus lhe disse: são essas as palavras, isso depois que ele ressuscitou, viu? São essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para eles, os discípulos no caso, compreender as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Messias, o Cristo, havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome, presta atenção aí, e que em seu nome se pregasse arrependimento. Está vendo que é o principal aqui? Não está dizendo em nome de Jesus pregue as curas, não está dizendo em nome de Jesus pregue o mover do Espírito, não está dizendo em nome de Jesus pregue fé, não, está dizendo em nome de Jesus se pregasse arrependimento para remissão de pecados, e todas as nações, começando em Jerusalém. E vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E lá em Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Para que, querido, ser testemunha de Jesus? Para que se pregue arrependimento para remissão de pecados, querido. Então o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, basicamente, quando eu digo básica, não é só isso, tem outras coisas, mas primordialmente, como base, como pilar, como fundamento, ele veio para que a gente testemunhasse de Jesus, para que as pessoas se arrependam. Será que é tão difícil entender isso? Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como é que o povo vai se arrepender se todo mundo está com vergonha ou está ocupado demais? E aí? Não tem tempo? Eu não fui chamado para isso. Que é isso, querido? Todos nós fomos chamados para o evangelho da reconciliação. Todo mundo aqui, todos nós. Quem prega aqui em cima está só expondo algumas palavras em um momento aqui no culto, mas todos nós fomos chamados para pregar o evangelho em tudo quanto é lugar, com a nossa vida, com as nossas atitudes,
nosso testemunho. Então, queridos, tudo quanto for envolvimento aqui nessa igreja, de evangelismo, de salvação, vamos nos envolver, vamos cumprir o chamado. Foi por isso mesmo que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. O negócio é tão sério que Jesus não só nos chama para nos envolver, mas ele até disse que é para a gente estar orando para vir mais gente. Mateus 9, 37 e 38 diz assim: e então se dirigiu aos seus discípulos dizendo: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O que é uma seara, querido? É uma plantação. Qual é o motivo de ter uma plantação? Ter uma colheita. Então o que é que significa uma seara que precisa ser colhida? Está falando de pregar o evangelho para arrependimento e remissão dos pecados. É isso que ele está falando. Ele está dizendo, tem pouca gente que se envolve no evangelismo. Vamos orar, ore e peça a Deus, para Deus mandar mais gente para se envolver no evangelismo. É uma vergonha, querido, a igreja não se envolver nas coisas evangelísticas. Em cruzadas, em evangelismo, em pregação, em convidar pessoas, em ir para as praças, em distribuir folhetos, em fazer cultos evangelísticos nas casas. Isso é uma vergonha, querido. Devemos estar envolvidos com isso aí, é o que vai ativar as coisas que precisam se manifestar nas nossas vidas. Porque para que a bênção de Deus se manifeste em nós precisamos ser obedientes ao chamado, porque a bênção está no chamado. E o chamado basilar, da base de Deus é: pregue o evangelho para arrependimento. Deus está me inquietando para isso. Porque tem uma coisa que me inquieta, baseado em tudo isso. É o baixo índice de arrependimento e de conversão que nós estamos tendo. Estamos tendo um baixo índice. Nós estamos tendo cultos abençoados, estamos tendo a unção do Espírito, tem pessoas que vêm aqui, gostam e querem ficar no lugar, a bênção, maravilhoso, mas está faltando algo para que as vidas pecadoras se arrependam. E o algo é, sabe o que está faltando? Em primeiro lugar, a base do Evangelho, por isso que ele enviou o Espírito Santo, é trazer a mensagem de arrependimento. Essa é a base, queridos. O povo precisa do mundo, precisa entender que eles são pecadores. Mas se você começar a dizer, você está errado fazendo isso aí de LGBT, você está errado fazendo isso aí, eles não vão reconhecer o evangelho desse jeito. Não vão, querido. Eles têm que ouvir a mensagem de amor. E amor não quer dizer que está passando a mão sobre o pecado, não. A mensagem de amor é: Deus te ama. A mensagem de amor é: Deus te perdoou. A mensagem de amor é: você pensa que não tem jeito, que Deus não existe? Ele existe, Ele se preocupa com você. E como é que você vai ser usado com a mensagem profética, por exemplo? De Deus te dar uma mensagem, ele está passando por isso, diga isso para ele. Como é que você vai ser usado com o espírito de profecia para um pecador desse, se você está com raiva das atitudes dele? A ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém? Esse povo está cego, querido. Eles precisam de misericórdia, não precisa de juiz, não. O juiz Deus executa depois. Mas eles têm que ter uma chance. Você já deve ter percebido que quando a pessoa está com raiva, qualquer um, até entre nós, se alguém está com raiva, você vai falar um negócio, a pessoa nem escuta você. Por quê? O espírito da raiva perturba a mente da pessoa. E a pessoa não consegue nem sequer entender o que você está falando. A única forma de a pessoa te ouvir é você baixar o fogo. É como a Bíblia tem uma expressão para isso: lançando brasa sobre a cabeça. Não é? Jesus não disse: se alguém bater em você, ofereça a outra face. Por que ele está dizendo isso? Porque a pessoa que vem bater contra você já está perturbada no juízo. Quando a pessoa vem bater em você, é porque já está achando que você não presta. E como é que ele vai ouvir a mensagem do Evangelho se ele está achando que você não presta? Aí quando você pega e oferece a outra face, vai, pode bater, eu não estou ligando. A pessoa vai dizer, na cabeça dele tem uma confusão. Se essa pessoa não presta, por que ela não está reagindo? Então você amontou a brasa, e aí desfaz a mentira de Satanás.
Mas eu sei, eu entendo. Se a gente ficar ouvindo a mensagem do Instagram, falando dos absurdos das leis que estão contra o Evangelho, você vai ficar com muita raiva desse povo. Vai, porque eu já tive vontade de clamar até a Deus para vir um juízo. Já tive vontade. E aí toda vez me lembro da mensagem do Evangelho, né? Os discípulos com Jesus passando por Samaria, o que foi que o samaritano fez? Uma coisa parecida como esse povo aí que é ateu e que está vivendo na prostituição e que tem raiva do Evangelho faria. Ei, sai daqui, sai fanáticos, saiam daqui esses fanáticos, sai daqui. Os discípulos disseram: mestre, quereis que clamemos aos céus para vir fogo contra esses infiéis? É bem justo isso, é infiel mesmo, gente ruim, cheia de demônio. Aí o que Jesus Cristo disse: o que vocês são? De que espírito vocês são? Porque o Filho do Homem não veio para trazer a contar juízo, ele veio para salvar o pecador. Mas em Romanos 5:5 diz que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Diga: eu tenho o amor do tipo de Deus. E diga: o amor do tipo de Deus não executa juízo. Diga: mais misericórdia. Tem que crer, tem que ser pela fé. Mas tem coisas que nós podemos fazer para facilitar. Então eu não quero estar ouvindo. Às vezes eu estou acessando lá o Instagram, aí, medida tal coisa, eu começo a ficar irritado. Eu não quero, eu pulo isso aí. Eu não estou vendo mais isso, porque prejudica a minha vida espiritual. Como é que eu vou pregar misericórdia se eu estou querendo executar juízo? Toda vez que você vê essa mensagem, você fica com vontade de executar juízo. Fica mesmo, porque você fica doido que viesse uma mensagem do céu. A voz dissesse: ó, meus filhos amados, pegue cada um cepo desse tamanho, vão ali e largue a cacetada nesse monte de gente de esquerda que são contra o Evangelho. Aí você: eu vou com toda a força, agora vou, porque a unção vem sobre mim, e eu vou vir com o espírito de Sansão, e com a queixada de jumento, eu vou destruir uns 5.000. Você chega a ter vontade de fazer isso, tem mesmo. Eu sei que é engraçado, mas olha, já pensou se Deus dissesse isso? Pegue cada uma queixada de jumento que eu vou usar você. Para lá em Brasília e mandar cipuada, sarrafada nesses caras. Vocês iam com todo gosto, cheguei com fogo. E eu não ia. Para você ver como nós não fomos chamados para essas coisas. Não é verdade? Agora, por que a gente vai com todo gosto? Porque a gente já foi intoxicado com essa revolta. Fazem 4 anos, irmão, desde a primeira eleição do Bolsonaro, que a gente está sendo intoxicado com isso. 4 anos. É melhor. Acho que alguém bateu no celular. Ele vai disparar, não vai não? Então, quando abrir a porta ali, eu acho que ele vai disparar. Agora está desligado, tá, Glaucio? Então, senão quando a gente fosse abrir ali, ia disparar. Fazem 4 anos, queridos, que estamos sendo bombardeados com isso. Nós precisamos desintoxicar. E eu te digo, a forma de desintoxicar é de se enchendo do amor e da compaixão de Deus e indo pregar o Evangelho. E se envolvendo. E, querido, se você se envolver com o evangelismo, não vai dar espaço para esse espírito que há no mundo perturbar a tua vida. Você vai andar em misericórdia, em compaixão e amor. Lembrando mais uma vez que compaixão não é passar a mão sobre o pecado, não. Compaixão é deixar um monte de brasa na cabeça da pessoa, para a pessoa ver: ah, eu que sou pecador mesmo. E aí receber o Evangelho. E quando receber o Evangelho, o Espírito Santo vai poder mostrar para ele o que é verdade. Você entendeu? Por que você acha que tem crente que está nesse engano de acreditar nessas coisas esquerdistas? Por quê? Porque eles estão irritados. Eles estão na carne, operando na carne. Então, o mesmo Espírito que traz essa mensagem maligna e que evita ter compaixão, é o mesmo Espírito que faz que crente se divida dentro da igreja. É um espírito de divisão. É um espírito de cegueira, de engano. Você tem que estar acima disso. O Senhor te chamou para estar acima dessas coisas, com a visão de águia, querido.
Não é com a visão de galinha, nós estamos com a visão de galinha, olhando só para o chão, vendo as coisas de uma forma natural. Não se envolva com a irritação que há no mundo. Deus te deu um amor, compaixão, misericórdia. Sabe o que está acontecendo? O que está acontecendo é uma intoxicação de espírito de Pedro. Lembra da história de Pedro? Está lá, ora comigo. Aí Jesus diz, vamos orar. Aí Jesus ora, aí sai o sangue, né, dele. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não faça a minha vontade. Quer dizer, Jesus batalhando a batalha da mortificação da carne. Mas seja feita a tua vontade. Quando ele volta para lá, estão os discípulos todos dormindo, carnal. Vocês não aguentam orar nem uma hora? Aí só o que foi que aconteceu? Eles colheram o fruto da carnalidade. Qual foi? Chega Judas com um monte de gente com um pedaço de pau para pegar Jesus. Quando invadem o Getsemane lá, o jardim do Getsemane, o que Pedro faz? Vai pegar a espada, largar a espada nesse monte de gente aqui. Pegou a espada e com toda a raiva arrancou a orelha. E meu amigo, essa cepada, se fosse no meio da cabeça do cara, tinha partido no meio. Mas pela misericórdia de Deus, foi Deus que botou um anjo ali para passar só pela orelha e arrancar a orelha. Aí o que foi que Jesus Cristo disse? Guarde a espada, porque quem usar da espada vai sofrer a consequência da espada. Está vendo? Certamente isso não acabará mal, não acabará bem. Abandona a ira, porque isso pode... Lembra do Salmo 37 que nós lemos aqui? Aí Jesus pega, bota a orelha de novo, de volta lá, faz o milagre. E Pedro estava com essa carnalidade. Tanto é que é verdade que ele estava na carnalidade, que quando chegou lá, o galo cantou 3 vezes, né? E ele disse, eu não conheço. Por que ele estava? Porque ele estava sem amor, sem compaixão. Estava irritado, ele estava com uma mistura de medo e de irritação. Na irritação ele largou a espada e cortou a orelha. Depois ficou com medo. Na carne você vai operar de 2 formas. Ou com medo e vergonha, ou com ódio. Vai ter medo de evangelizar e vai ter ódio dos pecadores. Mas no Espírito, a justiça de Deus opera. A ira do homem não opera a justiça de Deus, mas andando no Espírito, vai operar a justiça de Deus. Está claro aqui, queridos? Então vamos nos envolver com as coisas relativas ao evangelismo, a compaixão, a pregação. Esse é o principal caminho, é o caminho sobremodo excelente. O amor tudo pode, tudo suporta, tudo espera, aguenta os pecadores falando besteira, tem misericórdia deles, ok? Vamos ser fiéis no chamado, porque a bênção do Senhor está no chamado. Diga, a bênção na minha vida está na obediência ao chamado de Deus para a pregação do Evangelho. Então seja assim, conforme a palavra de Deus. Sejam abençoados praticando essas palavras. Amém?